E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aulas, Tirando Educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos aí para o nosso assunto da videoaula de hoje. Na aula de hoje, nós teremos aí o início da unidade 5, capítulo 1, Ideia de Fração. Esse conteúdo você encontra nas páginas 132 a 135 do seu livro didático. Então, vamos para o livro. Aqui no livro nós temos capítulo 1, ideia de fração. Ele trabalha um pouco sobre a questão da escrita, né, o surgimento das frações, a parte da escrita. Então, os egípcios conheciam as frações de numerador 1, ou seja, eles usavam símbolos para poder representar essas frações. Então, aqui você tem algumas dessas representações, né? O 1 sendo representado em cima, né, para essa figura oval, e na parte de baixo as barrinhas representando o denominador. Então, aqui você teria 1/3, né? 1/6. Lembrando que no sistema egípcio o 10 é esse U de cabeça para baixo, então 10 e 10 são 20 e 1/20, né? Aqui 1/6 e aqui 1/3. Essas medidas fracionárias não são números naturais, são exemplos do que nós chamamos de números racionais, certo? São partes do meu inteiro. Então, ele traz aqui o seguinte, né? Nós temos aqui o seguinte exemplo. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua esposa pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Então, observe a figura da pizza representada. Então, segundo o nosso, né, enunciado, as pizzas são vendidas em partes de 8 pedaços, certo? Então, eles comeram uma parte, não comeram todos, certo? E vem algumas perguntas, né? Quantos pedaços Antônio e sua esposa comeram? Pela figura, nós tivemos aí 3 partes. Então, nós temos aqui 3 partes de um total de 8 foram comidas, né? Foram comidos os pedaços que ele comeu, Antônio e sua esposa comeram. Já os pedaços que restaram, certo? Os pedaços que restaram, nós teremos aqui 5, certo? Então, nós temos 5 pedaços que restaram e 3 pedaços que Antônio e sua esposa comeram. Como você representaria cada pedaço de pizza, em relação à pizza toda? Então, essa é a definição básica de fração. Eu vou ter sempre duas informações, certo? A primeira, quanto eu tenho do meu todo, né, do meu inteiro. Nós temos uma pizza inteira. Quantos pedaços eu tenho? E embaixo, nós teremos a segunda informação, que é o total. Então, como você representaria esta uma pedaço de pizza? Eu terei um pedaço de um total de 8. Então, em cima, no meu numerador, o 1, e embaixo, o meu denominador, que é o inteiro, 8. Então, eu terei representado uma fatia, um pedaço de pizza com 8 partes, 1/8, 1/8. Ok? Então, essas são as ideias iniciais do nosso capítulo 1. Seguindo adiante, a ideia de fração como parte um todo, acabamos de ver aqui. Então, eu tenho aqui um recorte de uma tira de papel. Então, eu posso dividir essa tira em tamanhos diferentes. Por exemplo, se eu partir ela no meio, eu terei 2 partes. Então, cada parte representará de um total de 2. Lembre-se, as partes ficam em cima, o total fica embaixo. Então, aqui eu terei metade ou 1/2. Já se eu dividir em 3 partes, vejam que uma parte de um total de 3, né? Vejam que aqui é o contrário, quanto mais divido, menor fica. Então, eu tenho aqui 1/2 e vejo o tamanho de 1/3, porque eu dividi por 3, certo? Faremos a mesma coisa
dividido a tira em 4. Só que agora eu estou pegando 3 pedaços de um total de 4 pedaços. Então, 3 pedaços é o que eu tenho. 1/4, 1/4 e 1/4. Então, são 3 quartos. Ou seja, eu tenho 3 de um total de 4 pedaços. Então, aqui nós lemos 3 quartos, certo? Eu peguei o meu inteiro e dividi em 4 e peguei 3 partes. 3 sobre 4. Aqui eu dividi o meu inteiro em 3, peguei 1/3. Aqui eu dividi em 2 pedaços, peguei 1/2. Ok? Seguindo adiante, nós temos aqui novamente a representação da pizza. Então, veja que o que nós falamos, como representamos cada pedaço. Cada pedaço, um pedaço de um total de 8. Então, nós temos aí 1/8. Certo? Como Antônio e sua esposa comeram 3 pedaços, a fração que representa os pedaços que eles comeram é 3/8. Ou seja, eles pegaram 3 de um total de 8. Já os pedaços que restaram foram 5 de um total de 8. Então, eles comeram 3/8 e restaram 5/8, ou seja, 5 pedaços de um total de 8, ok? Vejo também aqui a representação em relógios, certo? Nós temos aqui, por exemplo, este relógio marcando meio-dia, né? Então, se eu dividir aqui em 4 partes iguais, né? Do 12 até o 3, do 3 até o 6, do 6 até o 9, do 9 até o 12. Então, eu vou estar dividindo aqui em 4 partes. Então, 12 horas, meio-dia, exatamente no 12. Só que, quando marca meio-dia e 15, vejam que o nosso relógio andou uma parte de um total de 4. Então, seria 12 horas mais 1/4 de hora. Ou seja, 1/4 de hora são 15 minutos. Já quando fala meio-dia e meia, do 12 ele andou um pedaço, 1/4, andou mais outro pedaço, 2/4, mas seria a mesma coisa de 1/2, né? Ele andou a metade, 1/2. Ah, mas se eu colocar 2/4, também estará certo. São as representações de uma fração, ok? Então, nós temos exemplos de frações. 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 5/8. São exemplos de frações que indicam partes de figuras ou de quantidades. Lembrando que eu tenho a informação de quantas partes eu tenho e quantas partes é o total, sempre. Numerador e denominador são os termos de uma fração, certo? O de cima é o numerador, certo? O de baixo é o denominador, numerador e denominador. O denominador 3 indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida, ou seja, quantas partes tem o meu todo, indicado pelo denominador, ou seja, a parte de baixo. A parte de cima, o numerador 2 indica quantas dessas partes foram consideradas, ou seja, quantas partes eu tenho. Eu tenho 2 de um total de 3, então 2 em cima, 3 embaixo, 2/3, certo? Observe como são lidas e escritas por extenso algumas frações. Então, você tem aqui vários exemplos, né? 1/2, 1/2, 2/3, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 1/6, 4/7, 3/8, 1/9, né? Aí eu venho 1/10, 10/11, não, aí já segue de outra forma, depois do décimo, né? Nós temos 10/11, 2/15, 3/50, mas chegando em potências de 10, que a gente já estudou, né? 10, 100, 1000. Então, nós temos décimos, 1/10, 1/100 sobre 1000, 1/1000 e assim por diante. Então, até 9, denominador 9, nós temos meio, terço, quartos, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Potência de 10,
décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e assim por diante. Não sendo nenhum desses, 11 avos, 15 avos, 25 avos, 39 avos, sempre completa com avos, ok? Então essa é a leitura e a escrita por extenso. Seguindo adiante, a ideia de fração como resultado da divisão de dois números naturais, certo? Então nós temos o quê? Nós temos observar a seguinte opção. Miguel pôde dividir chocolates entre os netos. Note que a ideia aqui é dividir igualmente uma barra. Mas uma barra é o meu inteiro. Como é que eu posso dividir para 4 pessoas o inteiro? Não, o inteiro não vai dar, porque eu teria que ter 4 inteiros, certo? Então, o que é que vai ser feito? Eu vou pegar partes do meu inteiro para poder dividir. Então, vou fazer a seguinte divisão. Uma barra de chocolate deve ser dividido para 4 netos. Então, cada neto vai receber 1/4, ou seja, 1 dividido para 4. Aqui do caso, se eu pegar a minha barrinha e dividir em 4 partes iguais, cada neto irá receber 1/4 desta barra. Então, nós temos aqui um quociente, ou seja, uma divisão que antes não tinha como eu representar, porque, por exemplo, 4 eu posso dividir para 2, mas 2 eu não posso dividir para 4. Agora nós temos uma representação que é em forma de fração, ou seja, frações como 1/4 podem ser associadas à ideia de resultado de divisão de dois números naturais. É o de cima sendo dividido pelo de baixo, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo, recordando um pouco mais de fração. Na nossa atividade, que você encontra na página 136, você tem o seguinte. Vamos ampliar aqui um pouquinho. Na primeira, você tem, observe as figuras e indique as que estão divididas em partes iguais. Então, eu tenho aqui várias figuras. Vou diminuir aqui um pouco, né? E você vai indicar pelo item, né? Você pode marcar, querendo desenhar, você desenha. Qual delas, não são todas, em que a minha divisão formou todas partes iguais, certo? Na segunda questão, nós temos os triângulos destacados na cor azul, representam que fração de cada figura. Então, lembrando, o que eu tenho fica em cima, numerador. Quantas partes é o todo, fica embaixo, denominador. Então, ele quer que você escreva a fração em cada item que representa o triângulo azul, certo? Este triângulo azul vai representar uma fração e esse azul vai representar outra fração, ok? Terceira, uma semana tem 7 dias. Que fração da semana é representada por? Não é de marcar, é para você responder. 3 dias da semana em forma de fração. Como é que eu escrevo? 6 dias da semana em forma de fração. Como é que eu escrevo? Então, é para você escrever as frações. Cada figura representa um segmento de reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho em cada segmento. Ou seja, você vai em cada uma escrever qual é a fração que representa a parte azul. E você bota azul, escreve a fração. Vermelho, escreve a fração. Em cada um dos itens você tem que escrever 2 frações. Qual é a fração que representa a parte azul e qual é a fração que representa a parte vermelha. Em cada um desses itens, ok? Então, cada item, 2 respostas. Azul escreve a fração, vermelho escreve a fração. Quinta, que fração do ano 7 meses representam? Aquela questão anterior,
dá 3 dos dias da semana, agora dos meses do ano, né? Então, se eu tenho 7 meses, qual é a fração que representa esses 7 meses em relação ao ano? Só escrever a fração. Na 6, observe quantos ovos Helena comprou para fazer um doce. Então, nós temos aqui a caixa de ovos. Se ela usar 5 ovos, que fração da quantia total de ovos Helena vai usar? Então, você vai representar em forma de fração a quantidade de ovos que Helena usou do total que está aí. 7. Ontem foi dia 17 em um mês de 30 dias. Então, nós estamos no mês, imaginando um mês de 30 dias, e ontem foi dia 17. Então, que fração desse mês já se passou? Se passou 17 dias do mês. Então, representa em forma de fração. Para encher uma xícara, são necessárias 8 colheres de farinha. Cada colher de farinha representa que fração da quantidade total de farinha que pode colocar na xícara. Então, nós temos aqui a quantidade total, que é o total de colheres, e ele quer saber cada colher representa que fração do total. Então, todas as questões aqui você vai estar, a maioria, você vai estar escrevendo apenas a fração, certo? Já aqui na 9, 3 perguntas. Você vai representar com esses números aqui. 1, 2, 3, 4. Então, na 9, as figuras mostram o marcador de combustível de um carro. Então, nós temos 4 marcações, ok? Se a figura 1, aqui a figura 1, mostra o tanque cheio, então 1 já está sendo respondido. 1 é o tanque cheio. Escreva qual das outras figuras representa, ou seja, pelo número 2, 3 e 4. Qual é o que representa 1/2 do tanque? Aí você bota só o número, 2, 3 ou 4. B, o que representa 1/4 do tanque? Você responde 2, 3 ou 4. E o item C, qual é o que representa 3/4 do tanque? 1, 2, 3 ou 4. Então, em cada um você vai colocar, como são perguntas com frações diferentes, 2, 3 e 4, cada um vai para uma resposta, ok? Bom, então essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Vai estar sendo postada aí na nossa plataforma. Lembrando que você faz o caderno, bate a foto, 2 maneiras de se responder. Nós temos a atividade, embaixo você tem a caixa de texto. Nas ferramentas da caixa de texto tem o ícone fotografia, né, imagem. Você clica nela e vai abrir a sua câmera para bater a foto do seu caderno. Desse jeito já vai abrir a imagem na própria atividade, mandando diretamente para mim, ok? Então, não deixe de fazer a atividade e até a nossa próxima videoaula. Deixe aqui o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se você não é inscrito, considere se inscrever aqui no nosso canal. Sendo inscrito, ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado nas nossas videoaulas e lives.